Muito boa noite. E aí, caras, aqui é o Jack e nós estamos em mais uma aula da Homens Fortes. E essa aula é a aula... Essa é a 133. Essa não é fake daddy. Parte B. Porque nós falamos 133 semana passada, né, Michael? Isso aí. Perdão, pessoal. Semana passada era 132, hoje é 133. Exatamente. Eu tô com meu amigo aqui, pastor Alexandre Losado. Muito Como é que é o teu boa outro nome mesmo? Alexandre Leivas? É o Lucas Leiva. Alexandre Lucas? Não, Alexandre Gezequiel. Ezequiel Losado, da Silva Pinto. Tamo junto, Xandão, tamo junto. Já sinto, mano. Mas, tá ligado? Desse cara aí é muito engraçado. Viu? Tamo junto. Tamo junto, mano. Tamo junto. Tamo aqui no livro Lutando contra Satanás, do Joel Bick. E vamos avançar aqui, tá bom? Continuando, eu tava falando sobre, semana passada, sobre Satanás versus Cristo, a gente continua aí, tá? Seguindo então, certa vez Lutero passou uma manhã inteira procurando compreender esta agonia, tá falando da agonia de Cristo na cruz, para apenas levantar de sua posição ajoelhada e confessar: Deus desamparado por Deus. Quem o pode entender? Realmente, essa verdade é incompreensível. Sabemos, contudo, o seguinte: Satanás foi vencido pela cruz. De uma vez para sempre. Hebreus 2,14 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Esse texto aqui é interessante, né? Quem é que tem o poder sobre a morte? As pessoas não falariam o diabo, né? Mas o escritor de Hebreus diz que é o diabo. Peraí, que tá. Eu enrolei meu pé aqui no cabo. Tá dando problema aí? Barulho? Tá dando um barulhinho. Tá dando barulhinho? Ajuda ali, Pedro, por favor. Bota ali, ó. Bota ali no negocinho. Sim, só larga aí. Pra não enrolar meu pé aqui. Valeu. Tá bom? Por toda a vida, toda a sua vida, morte, ressurreição e ascensão, Cristo quebrou sozinho o poder do opressor. Satanás perdeu seu poder sufocante e domínio sobre as nações. Aqui é uma visão milenista da coisa. Eu não creio que ele perdeu o poder sobre as nações. Eu creio que ele perdeu o poder sobre os crentes. Eles acreditam que, se referindo ao Apocalipse 20, né? O diabo está amarrado e não pode mais enganar as nações. Então eles dizem que agora o diabo não pode mais enganar as nações. O que eu mais vejo são as nações enganadas. Exato. É tipo uma restrição, seria uma figura de linguagem para restrição da atividade satânica no mundo, né? Mas então, agora, um malabarismo, né? Óbvio que nós temos alienistas, eu não quero brigar com eles aqui, mas... Eles estão errados, mas a gente ama eles, né? Eu sou pré-milenista, assim como Jesus e os apóstolos, né? Exato. Bom, mas brincando, assim, não quero levar isso... Enfim. Mas eu sou um pré-milenista, então pra mim é estranho isso. Certinho aí. E aí, Levi? Então, o equilíbrio do poder foi virado. Na era do Antigo Testamento, clarões de luz apareciam em meio às trevas. Mas agora, em e através de Cristo, a luz raiou. A luz e a glória permanente de Cristo são maiores que as trevas. E o mal que ainda restam de Satanás. Após a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo ao céu, a possessão de demônios diminuiu grandemente. Que ele vai falar aquilo que a gente tava falando na aula de semana passada, né? O cara tirou do sovaco isso, cara. Fonte, Arial 12. O livro de Atos reporta alguns casos que aconteciam, geralmente quando o evangelho era trazido pela primeira vez a uma região. Primeiro que a Bíblia não está... o fato da narrativa mostrar que acontecia assim não está dizendo que era por causa disso. Uhum. Em nenhum momento o escritor ali, Lucas, ele diz por causa de ser a primeira vez que o evangelho foi pregado, as pessoas uma inferência, ficavam... né? Uma inferência. É uma inferência, não dá pra... O livro de Atos, então assim, Pedro e Filipe, ambos expulsaram demônios em pelo menos uma ocasião. Cara, isso me deixa perturbado. Atos 5, 16 e 8, 7. Paulo libertou uma jovem endemoniada de um demônio de adivinhação em Filipos, expulsou demônios em Éfeso.
Mas as epístolas do Novo Testamento não mencionam possessão demoníaca, nem dão instruções para o exorcismo. A possessão demoníaca não parece ter sido problema na igreja no Novo Testamento. Mas a Bíblia não dá instrução também como fazer a ceia, né? Os caras inventam as coisas assim, né, meu? Mas primeiro que vamos tentar entender aqui. O Senhor Jesus fala no Evangelho de João que ele vos fará lembrar, o Espírito Santo, ele vos fará lembrar todas as coisas que vos tenho dito e ele os ensinará todas as coisas. Uhum. Nós acreditamos que fará lembrar são os evangelhos. O Espírito Santo lembrou tudo que Jesus falou. Os escritores escreveram os evangelhos anos depois. E ele vos ensinará todas as coisas da ideia das epístolas. Então não há necessidade de voltar em um tema que Cristo explicou nos evangelhos. Jesus disse que nós iríamos expulsar demônios. Ponto final. Uhum. O fato dos evangelhos não tratar sobre isso, cara, não diminui em si a narrativa do que Cristo falou. Cara, nós temos apenas uma narrativa na Bíblia, um texto na Bíblia, falando que o pecado de Adão foi por comer um fruto. Só uma narrativa. Uhum. Só um texto na Bíblia falando disso. E aí? Preciso de um outro texto reforçando isso? Não sei. Não faz sentido pra mim isso aqui. Como assim diminuiu gradativamente? A quantidade de número de vezes de Atos está competindo com os evangelhos? E tu tem outro problema, né? Vamos pegar um problema epistemológico, né? Quem escreveu um dos evangelhos foi Lucas. E Atos foi Lucas também. E os outros 3 evangelhos são outros autores. Por ter dado outras ênfases que Lucas não quis dar em Atos. E se Atos conta que teve, então continua após a morte e a ressurreição de Exato. Jesus. Simples. Simples. A era apostólica seguiu. Cara, essas coisas... Não dá pra dizer assim que, cara, o livro... Vamos, né? Acho que todo mundo entendeu isso, né? Não dá pra dispensar o livro. Porque Não! discorda ali de um... O livro é fenomenal. Exato. Só que eu acho bem problemático isso. Mas isso é interessante também pra quem lê, né? Porque a maioria das vezes a gente só lê algo e só absorve, né? Então, eu já tive assim, quando eu me converti, essas leituras tipo Rebecca Brown, assim, a gente lia, né? A Mari adora, né? A Mari do Ezra. Então a gente lia e pá, é um negócio assim, jogar as pessoas na parede, assim. Tu não tinha um filtro, né? Cara, e a Bíblia fala, a gente lê de tudo, né? E retém o que é bom, né? Então tu precisa reter aquilo que a gente acredita. O nosso padrão não é João Calvino, não é, né, o sínodo de Dort, não é a confissão de Westminster, é a Bíblia, né? Então, se a Bíblia concorda, amém. Então pra mim não acha aqui, nesse ponto aí, né? Isso aqui é... Ele cagou no patê. Peidou na farofa. Peidou na farofa. Seguindo, pessoal. Então, assim, não é verdade isso que o nosso amado irmão Joe Bick falou. Possessões seguem ocorrendo. O que o diabo mais quer é que você pense isso, tá bom? Então, esse livro aqui, ele não é a Bíblia e ele deveria estar lutando contra Satanás com esse texto. E eu era um Joel Bick da vida, porque eu já fui reformadinha, né? E eu lembro do fatídico dia que nós estávamos na casa do pastor ali da cidade onde a gente estava, né? Querido pastor, amado pastor, nosso pastor João Wagner, ele é planteiro de igreja lá no Espírito Santo agora. E nós estávamos lá tomando café, olhando filme e tal, e toca o telefone. Era 1 da manhã, né, cara? A gente tinha o costume de sair do culto e ficar até tardona assim na casa dele, né? E aí um irmão liga falando que a filha dele tava possuída por demônio, né? Nossa. E aí eu olhei pra ele assim, cara, eu não acredito. Possessão demoníaca, assim. Tinha essa visão assim do Joel Bick. Cara? Ah, bom, estudei, tu sabe, né? Onde tu estudou, cara? Eu fui formado no seminário Charles Spurgeon, em Fortaleza, lá, que o pessoal ama. Mas eles têm essa visão lá, cara? Sim, tem essa visão lá. Não. Visão sensacionista, né? Não, mas assim, o sensacionismo acredita desse jeito, assim? Pô, eu não sabia Cara, disso os aí, meus professores que eu tive lá, a grande maioria, né? Sério, cara? Então, não lembro. Talvez um outro professor que eram continuistas, né? Mas a grande maioria era sensacionista. Enfim, né? Chegamos lá na casa, era um patê de religião, né? Eu já te falei essa história, não? Tinha um testemunho de Jeová, um pastor adventista e um espírita. E todos já tinham tentado expulsar ao demônio da menina.
E não tinha conseguido. E na minha cabeça aquilo não era demônio. Aquilo lá era... A guria tava louca. O Levi olha com uma cara concentrada agora, até fiquei com medo aqui, né? Aí, Peter, chegamos lá no quarto. Cara, a menina tava na cama, assim, uma mulher, né? Toda mijada, cara. Em cima da cama, assim. E a gente chegou pra conversar com ela. E o espírita veio pra complicar. Ainda o espírita falou assim, né? Já conversei com o espírito. E é um espírito maligno. Você fala, nem podia ser um espírito... no espiritismo tem de luz, né? Mas não podia ser um espírito de luz, né? Cara, tinha que ser um espírito maligno. Bomba! Aí entramos no quarto. Aí o pastor, assim, cara. E a menina tava meio desacordada. Aí chamamos ela, assim. Que ano isso, cara? Isso foi 2015, eu acho. Não sei, 2016, eu acho. Enfim, aí chegamos no quarto, assim, cara, um cheirão de urina, né? Ela tinha se urinado toda, tinha se mijado inteira. Aí chamamos a menina, assim, ela... tô bem e tal. Aí pra piorar, Pedro, ela começou, tem algo dentro de mim, pastor. Imagina, cara. Começou, tem algo dentro de mim, tem algo dentro de mim. E nós, assim, tal, né? Vamos orar por ti, tu já tem Jesus? Dela, não tenho. Ela começou a chorar, assim. Nossa. E daí eu e o pastor João, né? Aí o pastor Batista, né? Daí ele, vamos orar por ela. Aí na hora eu me liguei e falei assim, ó. Mas tu ora de olho fechado e eu oro de olho aberto. Porque eu pensei, vai saber o que vai acontecer, né, meu? Uhum. E foi uma das cenas na Assembleia de Deus era a hora que os pastores tiravam a gravata, né, Michael? Porque puxa aqui, né? Claro, te lembra, Michael? Exato. Né? Essa hora, Rapaz. das primeiras coisas que tu aprende que tu expulsa demônio de olho aberto e tu tira a tua gravata. Não, e aí outra coisa, né? Isso aí no seminário nenhum ensina, né? Não. Só a prática. Rapaz, daí quando o pastor João começou a orar por ela e eu de olho aberto ali, foi uma das cenas mais bizarras que eu já vi, cara. Porque a mulher começou a se contorcer, parecia um exorcista, assim. Quem já olhou aquele filme. Ela se virou pra trás, meu. E quando ele começou, em nome de Jesus, ela fez uma cara, meu. Uma cara. E largou uma gargalhada. Começou a fazer assim, e cara. E tu na hora? Na hora nós começamos, não, tá repreendido em nome de Jesus, te expulsamos. Aí tu já largou, tu já acabou. Foi só uma risada. Rapaz, foi só uma pedalada que vai correr. Uma gaitada que acabou o show. Cara, quando ela virou o rosto assim, meu. Ela virou o rosto. Acabou. Já começou a orar em línguas. Foi muito bizarro, assim, ó. Porque quando a gente começou a orar e tipo assim, saiu o demônio, ela na hora, aquela coisa da Bíblia, na hora ela recobrou a consciência. Na hora. Ela parou, sentou na cama e começou a chorar. Quem são vocês que estão fazendo aqui dentro? Se apresentou pra ela e tal, não sei o quê. E aí aí a gente começou a conversar com ela, ela disse que a última coisa que ela lembra é que ela tava numa festa com o namorado dela, e depois ela não lembra mais o que aconteceu, que ela começou a sentir que tinha algo dentro dela, e saiu da realidade. Cara. Aí pregamos o evangelho pra ela ali, né? Falamos que ela precisava de Jesus, porque o demônio que havia saído dela poderia voltar 7 vezes pior do que aquilo que tinha acontecido, né? Como a maioria das pessoas, não, sim, vou procurar uma igreja. Até onde a gente sabe, nunca mais procurou, né? Uma igreja, assim, pelo que a gente teve contato. Mas foi uma experiência que fez eu, né, que não acreditava, tinha uma visão parecida com essa, dizer, não, cara, tem coisa... Esse é o choro da minha filha, quem tá ouvindo aí. Se tá vazando aí, ô Michael? Chorinho do bebê? Não tá vazando. Não? Tá, beleza. Enfim. Então, assim, é complicado, né, meu? Então, assim, eu rejeito totalmente essa visão aqui. O livro é muito bom, né? Vamos seguir lendo ele. E até o pessoal também aprender a fazer uma leitura mais crítica do negócio. Exato. Junto com a escritura, né? Mas eu tenho certeza que essa visão é a visão que Satanás quer que as pessoas tenham. Porque, como dizia o Lewis, sei que o Lewis não é um teólogo, né? Mas era um cristão. É um cristão, né? Porque ele tá vivo no Senhor. Uma das coisas que o diabo mais quer é que as pessoas não acreditam na atuação dele, né? Na pessoa dele ou na atuação dele. Uhum. É interessante, né? Que tu não acredite nisso. Porque se não há possessão, logo não vai haver expulsão. Se não há expulsão, aqueles demônios vão continuar ali. Não há uma outra forma deles saírem daqueles corpos, né? Seguindo, então. Satanás versus a igreja do Novo Testamento. Contudo, Satanás não admite facilmente a derrota.
continua ferindo o calcanhar da Igreja de Cristo de outras maneiras. Já expliquei que não é de outras maneiras, é da mesma maneira que sempre aconteceu. A única diferença é que agora Satanás não tem mais os crentes como propriedade deles, porque o pecado ele não tem mais domínio sobre nós. Okay? A Igreja do Novo Testamento encontra vitória em Cristo somente através do mesmo tipo de sofrimento e feridas que o Salvador experimentou. O livro de Atos relata como Satanás trouxe problemas à igreja, ao persuadir Ananias e Safira, perturbar a paz da igreja com uma mentira. Atos 5:3. Satanás tentou membros da igreja de Corinto a abandonarem o domínio próprio nas questões sexuais. 1 Coríntios 7:5. Tentou Paulo infligindo sobre ele um espinho na carne, 2 Coríntios 12, impedindo que ele viajasse para Tessalônica. Isso aqui é muito interessante, né? Isso aqui é muito interessante. Satanás impediu, cara. É pra nós aí. 1 Tessalonicenses 2:18. Atos não cita, né? Essa passagem. Cita que o Espírito de Jesus impediu ele, o Espírito Santo impediu eles de que irem pra Bitínia, eu acho, se não me engano. 1 Tessalonicenses 2:18. 2:18. Primeiro. 2:18. Então eu já tô ali já. A Bíblia de estudo é fogo. 2:18. Vamos lá de novo. Por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Tem algum comentário sobre esse texto aí? Eu tava procurando agora aqui. Não se tem conhecimento dos meios que Satanás utilizou para impedir o reencontro. A NA, comentei isso só. O lance é o seguinte. As pessoas dizem desse texto o seguinte. Eu já discuti com pessoas com isso. Eles pegam a frase de Lutero, Satanás, o diabo é o diabo de Deus, e eles usam essa frase contra esse texto bíblico. Satanás é apenas um cachorro na coleira de Deus. O que eu diria? Primeiro de tudo, ele é um cachorro na coleira de Deus, não na nossa. Já começa aí. O que Lutero falou continua sendo verdade, mas o que a Bíblia diz tem autoridade na palavra de Deus. Segunda coisa, o diabo, ele é um dragão. Spurgeon dizia que é um dragão sem dentes, mas ele continuava sendo um dragão. Então, ele é um dragão ferido, mas é um dragão. Você não conta piada na cara de um dragão. Outra coisa, se um demônio tem condições de impedir um anjo de trazer uma resposta para um servo de Deus, como está no livro de Daniel, por que ele não conseguiria impedir um apóstolo, que tem muito menos glória, muito menos poder do que um anjo, de avançar no ministério em algum avanço missionário? Ou estão pensando o quê? Que o diabo é o quê, cara? É um faz de conta que as pessoas pensam? Exato. Que a nossa batalha não é real? Não consigo entender. E aí vem também um outro ponto que algumas pessoas vão falar, né? Que o diabo, ele não é uma pessoa, né? Você assim, não uma pessoa humana, mas tipo assim, alguém que existe, tem consciência. É que pessoa não há necessidade de ter. O Berkoff até ele explica isso. Para haver pessoalidade não é necessário ter corporalidade. Então, ter pessoa não precisa ter. Exato, porque aqui Satanás barra o apóstolo. A personificação dele, né? A mentalidade dele está por detrás de alguma coisa que provavelmente deve ter envolvido pessoas também, mentiras, como aconteceu com Paulo se levanta a divisão na cidade lá, um grande conflito, Paulo tem que ir embora daquela cidade, algo, muito provavelmente algo nesse sentido, mas a ação demoníaca está por detrás daquilo ali. Exato. Óbvio. Por isso nós temos que orar, jejuar, nos revestirmos do poder de Deus. Então, ele impediu que Paulo viajasse para Tessalônica. Ele perseguiu os crentes em Esmirna, Apocalipse 2, do verso 9 ao 10. Enganou as nações da terra. Ele engana as nações. Enganou porque ele, óbvio que ele deve ser milenista. Ele continua enganando, Bic, as nações da terra, apresentando-se como um anjo de luz para realizar os seus próprios propósitos. 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, acho que não é de admirar que Satanás... Né? Os seus demônios servem como agentes de apostasia, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 ao 3. Esses textos que ele está colocando aqui são sensacionais. Sensacionais. Tá? Então, lê para nós aí, por favor, rapidão aí.
1 Timóteo capítulo 4. Eu acho esse texto fantástico. Eu também. Que é o das falsas doutrinas, né? Espíritos enganadores, né? 1 Timóteo capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Segura. Eu amo o jeito que ele começa. O Espírito afirma. Ele tá dizendo, o que eu tô falando aqui ao Espírito. Cara, o Espírito afirma expressamente. Isso é louco demais, hein? Louco. Tu tem que ter culhão pra falar um negócio desse, né? E lembrei daquele texto que tu colocou, né, semana... Acho que tu botou até no Instagram, né, semana... Qual? Sobre a voz de Deus na oração, né? Aham. A memória puxou aqui, né? TDAH foi longe. Brincadeira. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então, demônios estão levando falsos ensinos e isso acaba fazendo pessoas abandonarem a fé. Qual é o conteúdo desses ensinos? Paulo vai dizer aí. O conteúdo do ensino, pela hipocrisia dos que falam mentiras. Então é um ensino mentiroso, levado por homens hipócritas. Que tem consciência cauterizada. Ou seja, uma consciência que ela não pode ser afetada pelo espírito. Já errado no pecado, né? Sim. Que proíbem o casamento. Então, olhem isso. Proibição do que a Bíblia não proíbe é o ensino de demônios. Segue. E exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Então, falando sobre uma espécie de uma dieta e proibição de casamento. Coisas que envolvem prazer. Aqui está o ponto. Nem tudo que é prazeroso deve ser proibido. Nós devemos proibir apenas o que a Bíblia proíbe. Quando proibimos o que a Bíblia não proíbe, nós estamos muitas vezes sendo usados por demônios. Influenciados por demônios. O ponto é, eu posso forçar a mim mesmo a não fazer algo que a Bíblia não condena. Isso é um tratamento austero, firme, que eu tenho contra mim. O problema é quando isso passa para o púlpito. E eu passo a proibir o que Deus não proíbe. Por que isso são ensino de demônios? Porque isso trabalha no orgulho do ser humano, cara. Olha, fulano lá cara radical. O cara não aceita isso, o cara não aceita aquilo, o cara não permite isso. E tem uma aparência de piedade, disse Paulo aos Colossenses. Só que não tem poder nenhum contra as obras da carne, contra a sensualidade. Então, enfim, pra mim esse texto é muito sério, cara. E quando também essa proibição torna-se um aditivo à salvação, né? Então, para você ser salvo, como Paulo diz em Gálatas, né? É Cristo mais proibição. Né? Então, o cara não pode ser salvo porque ele fuma. Exato, a Bíblia ela não fala sobre isso. Tu pode não querer fumar, tu pode discordar do uso do tabaco, mas tu não pode dizer que aquele cara não é salvo porque ele fuma. Proibir o que a Bíblia não proíbe são ensinos de demônios, cara. Isso é muito sério. É muito sério. Porque o natural, na nossa visão, seria Paulo seguir esse raciocínio e falar sobre a liberação de algo que a Bíblia não libera. Que também é pecado. Também é pecado. Mas ele fala sobre proibições que os homens fariam. Porque eu acho que a proibição ela é mais atrativa pro cristão legalista, né? Exato. O legalismo, ele é perigosíssimo, cara. Perigosíssimo. O legalismo... diabo é o pai do legalismo? Sim. E do liberalismo também. Também, né? Do liberalismo também. Seguindo, então, os promotores do homem da iniquidade e o espírito do anticristo, os seus demônios servem como agentes de apostasia e promotores do homem da iniquidade e espírito do anticristo. Eles promovem o homem da iniquidade, vão promover o anticristo e o seu espírito sobre o mundo. E nós estamos caminhando para esse tempo, cara. Um tempo de anticristo. O espírito do anticristo, como disse o apóstolo João, ele já está aí. Já está operando. Se levantando contra tudo, contra tudo que lembre, que fale sobre Deus. Encerrando. Em toda oposição satânica, a igreja continuou firme. A despeito de impedimentos temporários, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, pois Jesus é mais poderoso do que Satanás. Amém.
Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu pergunto pros caras que estão vendo aqui essa aula, né? Em qual momento eles deixaram de acreditar que a pessoa de Satanás existe e está lutando contra eles nesse exato momento? De que forma, essa semana, eles notaram uma atuação do diabo contra a vida deles? E o que eles fizeram nessa luta contra o mal, nessa luta contra o maligno? Quer acrescentar alguma coisa? Acho que é perfeito essas duas colocações aí. Muito pertinentes. Tá bom, caras? Vou ficando por aqui. Até semana que vem. Deus abençoe a todos. Valeu. Valeu.